Olá, bem-vindos! Tudo bom? A nossa conversa aqui agora é ansiedade. Será que tem um mecanismo para controlar a ansiedade? Para diminuir? Essa é a conversa de hoje. Os sintomas clássicos da ansiedade, porque tem muito diagnóstico errado, tá? Cuidado com o diagnóstico. Porque profissionais de saúde são seres humanos e podem errar. E diagnóstico é muito fácil dar um diagnóstico de algo que não é aquilo. Então vamos lá. A ansiedade clássica, ela tem algumas características de sintomas. Entre elas, a mais comum, sensação de peso no peito, aperto no peito, angústia. Angústia é peso no peito, aperto no peito, dificuldade em respirar fundo, frio no peito, sensação de vazio no peito. Essa é uma sensação clássica da ansiedade. Vem acompanhada de sintomas na região cardíaca, ou palpitação. O que é palpitação? É sentir o pulsado do coração. Se você sente o bater do coração em você, isso chama-se palpitação. Você não pode sentir nenhum órgão, sabia disso? Todas as vezes que você está sentindo algum órgão, significa que tem alguma coisa disfuncional acontecendo com aquele órgão. Por exemplo, você não está sentindo o teu estômago agora. Se você estiver sentindo o teu estômago, tem alguma disfunção ali. Você não está sentindo o teu útero. Se você sentir ele, tem alguma disfunção ali e assim por diante. Você não está sentindo o teu bíceps. Se você estiver sentindo ele, tem alguma disfunção ali. Então, os órgãos, de maneira geral, você não deve senti-los. Se você sente alguma sensação, tem alguma disfunção ali. Então, quando você sente o pulsar cardíaco, isso chama-se palpitação, que é diferente de taquicardia. Taquicardia é quando dispara o coração. Sabe quando você dá uma corrida na rua? Quando você faz uma atividade física e teu coração vai acima de 100 batimentos por minuto? Esse bater rápido chama-se taquicardia. Então, independente se o que você sente é palpitação, se você sente taquicardia, eles são muito característicos da ansiedade. Muito característicos. Outras características comuns além da angústia, pressão no peito, dificuldade em respirar, palpitação, sensação de frio no peito, são os tremores nas mãos, suor frio nas mãos, mãos e dedos gelados, insônia, a pessoa não dorme, fica em claro, perda de apetite. É mais fácil encontrar perda de apetite do que excesso de apetite, tá? Então, quando a pessoa geralmente tem uma crise ansiosa, ela tem perda de apetite. Tem gente que tem aumento, mas não é tão comum. O comum é perda de apetite, insônia, tremores nas mãos, suor frio nas mãos, mãos geladas, palpitação, taquicardia, secura na boca, como se você fosse apresentar para uma plateia grande de 500 mil pessoas algo que você não sabe o que falar e te colocaram ali. Essa é a sensação de ansiedade. Outras coisas mentais que vêm com ansiedade é o pensamento do futuro. O que eu vou fazer amanhã, como eu vou resolver o problema. A pessoa sempre está com o pensamento lá no futuro. Como eu vou resolver, como eu vou resolver da melhor forma possível, não errar, fazer perfeito da primeira vez. Amanhã, algo que você tem que fazer, você não consegue deixar para depois. Por isso que parece um paradoxo procrastinar e ansiedade. Porque a ansiedade clássica, a pessoa está sempre pensando no futuro. Como resolver, ela não consegue deixar para amanhã, tem que resolver na hora, tem que resolver na hora, tem que resolver na hora.
Isso são sintomas clássicos da ansiedade, que é um pouco diferente do TDAH, que é um pouco diferente do procrastinador. O procrastinador empurra com a barriga, o procrastinador TDAH só faz na urgência, o procrastinador relaxa, deixa o mundo a se acabar. Mas você pode ter na mesma pessoa momentos onde ela está ansiosa, momentos onde ela procrastina. E geralmente em assuntos diferentes. Na área do trabalho ela é mais ansiosa, na área de relacionamento ela é mais procrastinadora. Isso pode acontecer também. Isso pode acontecer, certo? Então não necessariamente se você tem ansiedade, você vai ter só ansiedade. Você pode ter outras características. Agora, você vai ser assim o resto da vida? Não. A não ser que você não entenda o que está acontecendo, a não ser que você não entenda a raiz do problema, e aí vai te acompanhar por muitos anos. Mas você pode solucionar. Então, hoje falando aqui, eu vou te dar caminhos para você entender por que acontece e como se comportar e controlar até as crises e solucionar. Porque uma coisa é apagar o fogo. Se o prédio está pegando fogo, você pode até ir lá com os bombeiros, tentar esguichar e diminuir um pouco. Às vezes consegue, às vezes quando o fogo é grande demais você não consegue. Então quando a crise é muito violenta, complicado. Se você deixar o prédio pegar todo o fogo é muito difícil com uma técnica sem uma medicação forte você controlar uma crise. Se ela estiver no início, sim, é totalmente possível até paralisar ela e solucionar. Mas o ideal é você encontrar a raiz. E onde está a raiz, Gustavo? A raiz está... Por que você vê... Olha só que interessante isso. Por que você vê mais mulheres ansiosas do que homens ansiosos? Já parou para pensar? Pega as pessoas que você conhece. Você conhece mais mulher ansiosa ou homem ansioso? Me diz aí, me escreve. O que você conhece mais? Se você analisar sua família, se você analisar suas amizades, se você analisar no seu trabalho, você conhece mais mulheres ansiosas ou mais homens ansiosos? A média geral é você ter mais mulheres ansiosas. Por quê? Olha só que interessante. Geralmente, não é 100%, mas geralmente o conflito da ansiedade é um conflito de mãe com filha. Olha que louco isso. Presta atenção. Isso funciona 100% das vezes? Óbvio que não. Nós estamos na área da saúde. Nada é 100%. Nós estamos dando uma média maior. Geralmente, os conflitos que envolvem ansiedade é um conflito de mãe com filha, mulher com mulher. Ou avó com neta, que criou. Ou a tia com a sobrinha, que foi criada. Mas é a figura feminina com feminina. Você pode até ter conflitos com mãe, com o filho homem. Geralmente o primogênito. Se for o primogênito homem, geralmente homens ansiosos, geralmente você tem mais o primogênito. Por quê? Porque ele tem uma sensação de fazer certo a primeira vez, de ter que fazer perfeito certo a primeira vez. Que esse é o conflito. Qual o conflito da ansiedade? A ansiedade é um mecanismo de defesa do cérebro. Anote aí. A ansiedade é um mecanismo de defesa do nosso cérebro frente a um conflito emocional de medo de errar com culpa e castigo. Vou falar de novo. Abra os ouvidos. A ansiedade geralmente envolve um conflito emocional de mãe com filha, no sentido de medo de errar com culpa, punição e castigo. Medo de errar com culpa, punição e castigo. Então você imagine a cena. A garotinha tem 8 anos de idade.
E a mãe fala, hoje você vai ajudar a mãe a esticar as roupas no varal. E você vai esticar assim, ó, bonitinho assim, ó. Você vai ajudar a mãe. Você vai esticar bonitinho assim. Quando eu voltar, se não tiver bonitinho assim, 3 pontinhos. Você vai apanhar. Você vai ficar de castigo. Sei lá o quê. E aí a menina faz errado. Faz de um jeito que a mãe não queria. E aí a mãe pune. E aí a mãe fala que estava errado. E aí a mãe castiga. E aí ela vivenciou um primeiro evento. Um primeiro evento não vai dar nada. A criança não vai ficar ansiosa. Tem que ter vários eventos. Vários pequenos eventos. Aí daqui a pouco ela vivencia na escola. Na escola lá a professora fala assim: você vai desenhar e pintar bonitinho, certinho, em volta dos contornos aqui do desenho. Enquanto você não acabar de pintar, sua mãe não vem te buscar. Sempre tem uma punição, sempre tem uma ameaça, sempre tem um medo de errar, sempre tem uma culpabilidade por trás. E aí ela vivencia de novo uma segunda vez, e aí ela vivencia uma terceira. Chega um momento que o cérebro faz assim, ó. Toda vez que me pedirem para fazer algo, eu vou fazer o mais rápido possível, o mais perfeito possível, o mais correto possível, para não errar. Porque se eu errar, eu vou ser punida, castigada, etc, etc, etc. Olha que interessante. O cérebro desenvolve um mecanismo de defesa, tentando imaginar lá no futuro e fazer o mais perfeito possível para não errar. Porque o medo de errar e se sentir desvalorizada, e se sentir impotente, culpa, é muito forte a nível inconsciente, não é consciente mais. O adulto, a adulta, é mais mulheres, a mulher adulta, ela não vai lembrar, porque já ficou a nível inconsciente, você entendeu? E aí ela passa boa parte da vida com esse mecanismo de defesa. Depois que você repetiu 30, 60 dias seguidos esse comportamento, você fica ansioso. Porque o cérebro se habitua, o cérebro se condiciona a fazer aquele mecanismo de toda vez que me pedir algo, vou fazer o mais rápido possível, o mais perfeito possível para não errar. E aí vira um hábito. E agora nós temos 2 problemas. Nós temos o trauma vivenciado de castigo, punição, culpa, medo de errar, que vivenciou com a mãe, que vivenciou com uma professora, que vivenciou com uma tia, que vivenciou com o pai, que vivenciou com o irmão mais velho, com a irmã mais velha. E o hábito de ter que fazer rápido, o mais rápido possível, não poder errar, ter que fazer o mais perfeito possível, não poder errar, e criou-se um hábito. E agora nós temos 2 grandes causas segurando a ansiedade. Por isso que é difícil curar a ansiedade. Não é impossível. Ela tem solução. Mas a pessoa cria aquele hábito lá nos 10 anos de idade e agora tem 50 anos de idade. E ela está com 40 anos de hábito meio que consolidado. Frente àquilo ali, ela faz aquele comportamento. Frente àquela ali, ela faz aquele comportamento. Olha só que interessante. Por isso que, se você resolver, numa criança até 10, 12 anos de idade, essas crises de ansiedade, a tendência é ela ter uma vida muito boa, sem sofrer muitas coisas. Mas depois que passou dos 12 anos de idade em diante, cada ano que passa vai consolidando, cada ano que passa vai fortalecendo o hábito e essas 2 causas vão ficando mais fortes. É possível tratar? É possível você controlar? Controlar é só apagar fogo, não vai curar. Mas eu vou ensinar técnicas daqui a pouco, como amenizar e controlar isso de uma certa maneira. Não curar, controlar. Controlar é apagar o fogo, é remediar.
Você pode remediar com alguma técnica. Vocês sabem, e muitos de vocês sabem, técnicas de respiração. É só digitar no YouTube técnica para controle de ansiedade, você vai ver, a maioria fala sobre respiração. A maioria fala sobre respiração. Funciona? Funciona. Existem outras técnicas? Existem outras técnicas, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas a principal coisa é entender de onde vem essa ansiedade. De onde vem? Lógico que pode ter alguma outra causa, tem, mas geralmente envolve o medo de errar com culpa. E daí um mecanismo de defesa, um hábito, e vai sendo criado. E agora nós temos duas grandes causas que estão se repetindo, se repetindo, se repetindo. Existe medicamento que cura a ansiedade? Não. Não existe medicamento que vai curar a ansiedade. Assim como não tem medicamento que cura bipolar. Assim como não tem medicamento que cura a depressão. Assim como não tem medicamento que cura pânico. Problemas emocionais são curados com resoluções emocionais, não com química. Você pode perguntar para o seu psiquiatra: doutor, tem algum medicamento que realmente cura para sempre depressão? Ele vai falar: não, não tem. Bipolar? Não tem. Ansiedade? Não tem. Porque problema emocional não se cura com química. Problema emocional se cura resolvendo o conflito emocional que está gerando o sintoma. Que no caso da ansiedade, nós estamos falando em medo de errar, com sentimento de culpa, castigo e punição. Que foi vivenciado várias vezes. Em casa, na escola, depois no trabalho. Começa às vezes com mãe, depois é professora, daqui a pouco é uma supervisora, daqui a pouco é uma chefe, daqui a pouco é uma sogra, daqui a pouco é uma cunhada. E vai. Entendeu? Enquanto você não voltar lá e tratar tudo aquilo que tem lá para trás, curar simplesmente não tem como. Você pode controlar de vez em quando, certo? Mas tem que fazer um tratamento. Você tem que ir em profissionais que investiguem lá para trás, para saber onde começou, com quem começou, o que foi vivenciado e mudar a percepção. E o terapeuta, é a função do terapeuta, fazer com que o paciente mude essa percepção de algo que foi negativo no passado para neutro ou até positivo. Você entendeu? Muito bem. A Gláucia está falando: sim, minha professora do primeiro ano primário batia com a régua nos alunos que erravam. Isso aí já pode ser um indício grande de tudo isso que a gente está falando. Esse exemplo que a Gláucia falou aqui, Gláucia, é um grande exemplo disso aí. E vocês sabem, e a ansiedade nunca começou com um trauma de ai, meu avô morreu, ai, fui abusada. Não é isso. Isso causa outras coisas. Ansiedade não tem a ver com isso, tá? Tem muita gente falando: Gustavo, será que minha ansiedade é porque eu fui abusada? Não, não é. Eu já falo categoricamente, não é isso, tá? Tem a ver com a parte de desvalorização no trabalho, no estudo. Tem a ver com atividades diárias. Limpar uma casa, lavar uma louça, estudar. É algo que você foi fazer e foi punido. É algo que você foi fazer e foi criticado, julgado. É algo que você foi fazer e falaram que você estava fazendo errado. Isso aí cria um choque emocional de medo de errar. Como é o conflito que eu estou falando. Medo de errar com culpa. Se você e o profissional que te atende entender isso, entender onde estão essas memórias e fazer um tratamento neurolinguístico para que o cérebro teu entenda que você pode agora errar. É simples fazer, tá? Que você pode agora errar, que vai estar tudo bem. A grande pergunta, sabe o que você faz? Vou te dar um segredo. Então você que está me ouvindo aí, eu sei que a maioria é mulher, porque a ansiedade é mulher, né? Mas tem homem também. Tem menos. Quem é mulher, coloca aí. Eu. Só para mim saber quantas mulheres tem em relação a homens. 90% provavelmente.
Sabe o que você vai fazer? 7 dias seguidos. Faz isso. Você vai por 7 dias seguidos, antes de dormir. Mas tem que ser antes de dormir. Não adianta, a última coisa que você vê é um capítulo da série lá no Netflix. Não vai adiantar. Tá? A última coisa que você faz antes de dormir, você vai fechar os olhos, se imaginar na frente do seu pai, da sua mãe, da sua professora, quem vivenciou essa desvalorização. E aí, ó, já temos 1, 2, 3, 4, 5 mulheres. Deve ter aqui a maioria. Você vai, durante 7 dias seguidos, você vai fechar os olhos antes de dormir. Você vai imaginar a sua mãe na sua frente, ou a sua professora que te desvalorizou, ou a sua tia, ou sua avó, sei lá, lá até os 10 anos de idade. Até os 10 anos de idade. E você vai olhar para essa pessoa e fazer uma pergunta para você. Se eu errar agora, no meu trabalho, na minha faculdade, no meu estudo, se eu errar as minhas tarefas aqui em casa, meu pai e minha mãe vão me castigar, me punir? Você mesmo responde para você: não. Se eu errar no meu trabalho, aqui em casa, fazendo as coisas aqui em casa, se eu não fizer perfeito e errar, meu pai e minha mãe vão me abandonar, parar de me amar por causa disso? A resposta vai vir clara na sua cabeça: não. Você responde para você mesmo: não. Você faz uma pergunta e você responde como se você estivesse na frente do seu pai, como se estivesse na frente da sua mãe. E aí você pode falar para você mesmo: então o perigo acabou, eu posso acertar e errar. Eu posso, é permitido e seguro eu acertar e errar. Todas as vezes que você vai dormir, você faz essas perguntas. Depois você volta no meu vídeo e veja de novo. Faz essas perguntas e termina falando o seguinte: presta atenção, isso é um comando. Isso é um comando para já começar a curar a ansiedade. Minha querida alma e espírito, de agora em diante, é seguro e permitido eu acertar e errar, ganhar e perder, cair e levantar em tudo na minha vida. Vou repetir. Minha querida alma e espírito, de agora em diante, é seguro e permitido eu acertar e errar, ganhar e perder, cair e levantar em tudo na minha vida. Depois você volta o vídeo e veja as frases. Tem perguntas e tem afirmações que eu dei de presente para vocês como tratamento. Isso é tratamento, não é para controlar a ansiedade, não. Estou falando em tratar a raiz do problema. Óbvio que o ideal é pegar um profissional e ir idade por idade. Faz 7 dias seguidos isso. 7 dias seguidos você vai fazer essas perguntas. Depois você volta, quem está entrando aí, quais são as perguntas. Vai ficar aqui e depois vai lá para o meu canal do YouTube. Esse vídeo vai lá para o YouTube. O YouTube é meu nome, Gustavo Seimetz. Você vai lá colocar ansiedade, vai estar esse vídeo lá. Mas isso pode ser que demore 1, 2 semanas, tá? Porque tem uma ordem de vídeos que eu estou fazendo. Tem perguntas que eu coloquei aqui e tem afirmações que você vai fazer à noite. A última coisa que você faz antes de dormir, o ideal é em voz alta. O ideal é em voz alta. E aí você fecha o olho e vai dormir. E aí você faz 7 dias seguidos para isso impregnar de uma maneira mais forte no teu sistema psicológico. Enquanto você não mudar o teu sistema psicológico, não vai adiantar. Você tem um terreno inclinado. No terreno inclinado, você tem um caminho que as vacas fazem assim, um zigue-zague. Tem terreno que o caminho é reto, onde as vacas vão assim. Quem determina o caminho que a vaca vai não é a vaca, é a estrutura do terreno. Vou falar de novo.
Quem determina onde a vaca vai não é a vaca, é a estrutura do terreno. Dependendo da estrutura do terreno, onde está o caminho, a vaca segue aquele caminho. Ela não vai fora. Pode ver. Quem já foi numa propriedade rural ou quem viveu em propriedade rural sabe que tem um caminho afundado e a vaca não passa, dificilmente ela vai, só se ela estiver assustada. Senão ela segue aquele caminho. Quem determina onde a vaca vai não é a vaca, é a estrutura do terreno. Quem determina para onde você vai não é você, é a tua estrutura psicológica. Se você tem uma estrutura psicológica para acordar às 5 horas da manhã, se der 6 horas e você ficar à força na cama, você vai ficar chateado, você fica incomodado. Se a tua estrutura psicológica é para acordar 9 horas da manhã, se pedir para você acordar 7 horas da manhã é um martírio para os dois. Quem fala para onde a vaca vai não é a vaca, é a estrutura do terreno. Quem fala onde você vai na vida não é você, é a tua estrutura psicológica. Como que você muda essa estrutura psicológica? Primeiro você tem que entender que essa estrutura psicológica ela é moldada nos primeiros 7 anos da sua vida. Até os 7 anos de idade você não está consciente que você está consciente. Teu cérebro funciona quase se fosse como uma esponja. Você só vai estar consciente que está consciente depois dos 7 anos de idade para frente, onde esse cérebro frontal está 100% formado, com 7, 10, 12 anos de idade. Então tem toda uma estrutura. Por isso que o estudo aqui não é uma coisa simples, é uma coisa detalhada. E eu passei para vocês métodos de como você já iniciar um tratamento dessa ansiedade, certo?